começar a primeira aula do semestre, né? Graças a Deus. Então, Deus nos abençoe aqui nesse semestre aqui que nós estamos iniciando agora. Então, chegamos aqui à primeira aula do semestre. E a primeira aula do semestre, ela, para vocês, é um pouco mais demorada, porque vocês estão começando a entender ou a perceber melhor a tributação na vida de vocês. Ou mesmo a tributação, a importância da tributação para o estado em que você vive, né? Ou aquele ao qual você está vinculado, como nós temos muitos estudantes estrangeiros aqui. Então, a primeira circunstância que nós precisamos entender é que o Estado ele tem uma atividade financeira. Por quê? Qualquer atividade que você realize no Estado, você vai precisar de quê? De dinheiro. Vamos imaginar a educação. A educação você precisa do professor, do corpo administrativo da unidade escolar. Você vai precisar de porteiro, vai precisar de auxiliar de serviços gerais para fazer as faxinas, vai precisar de secretário da escola, vai precisar de uma direção. Você vai precisar de material, ou seja, você vai ter que precisar de prédios. Esses prédios têm que ser conservados. Às vezes você tem que expandir os prédios. Você vai precisar de livros, de bibliotecas, de computadores, de internet, de energia elétrica. Então, quando você começa a analisar cada uma das atividades, todas essas atividades, elas são remuneradas. Todas elas. Tanto como você vai precisar de material, você vai adquirir bens, é remunerado, ou seja, você tem que pagar pela aquisição dos bens. Você vai ter que fazer edifícios, ou reformar edifícios. Você vai ter que fazer obras. As obras, elas são remuneradas. Você vai precisar de pessoal para executar esses serviços. Esse pessoal ele tem que ser remunerado. Então, você percebe que a atividade financeira é exatamente o fato de que qualquer atividade que seja desempenhada pelo Estado, ou mais especificamente por alguém representando o Estado, ele vai gastar dinheiro. Por consequência, se o Estado ele vai precisar gastar, ele tem que arrecadar. Então, logo, você vê que o Estado ele necessita de finanças. Ninguém trabalha para o Estado de graça e ninguém fornece nada ao Estado de graça. Então, por isso que ele também vai precisar de recursos financeiros. E o que acontece? Se você analisar, as pessoas elas costumam muito a atribuir a atividade financeira às empresas privadas ou aquelas pessoas jurídicas que estão no setor privado. Mas elas deixam de perceber que o Estado, em comparação, o Estado também é uma pessoa jurídica. E o Estado, em comparação à maioria das empresas do país, ele é a maior pessoa jurídica do país. Se você fizer uma pesquisa, você vai verificar que, se você for analisar individualmente, não existe nenhuma empresa, nenhuma pessoa jurídica dentro do Brasil com mais trabalhadores do que o Estado brasileiro ou o governo federal. Não existe. Não existe nenhuma empresa no Brasil que tenha tantos trabalhadores quanto o governo federal. Isso daí eu estou falando, você fazendo uma comparação individualmente. A pessoa jurídica do governo federal e a pessoa jurídica de qualquer empresa, por mais que seja uma multinacional, que seja uma empresa gigantesca, ela não vai chegar nem aos pés. Analisando pessoa jurídica por pessoa jurídica. É claro, se você olhar o tanto de servidores que nós temos na administração pública, seja federal, estaduais, municipais,
ir na distrital e comparar com o setor privado, com certeza o setor privado vai ter mais trabalhadores. Isso daí sem sombra de dúvidas. Mas quando você analisa individualmente, as pessoas jurídicas individualmente, você vai analisar que a maior pessoa jurídica do seu país é exatamente o seu estado. No Brasil, como o estado ele é composto pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelo governo do Distrito Federal e pelos governos municipais, você vai constatar que só o governo federal ele já é gigantesco. Se você juntar todos esses entes públicos, vai ser extraordinário o número de pessoas. Logo, você vê que a estrutura do Estado ela é gigantesca. E aí nós nos perguntamos, né? E essa estrutura do Estado, é preciso que ela seja gigantesca? O que é que vocês acham? Professora, eu acredito que depende muito também melhor dizer assim, não dando uma resposta certeira, né, eu vou pela palavra depende, né? Vai depender do tamanho da própria população e do tamanho de cada país, no caso. Muitas das vezes é a partir dessa função que vai definir o tamanho do Estado, né? E a organização dessa sociedade ou das sociedades atuais, no caso. Né? Então, pode-se dizer que existem países tão extensos que têm um Estado muito pequeno e países tão pequenos que têm um Estado muito grande. Né? Então, isso vai mais em conta com a organização social da própria sociedade ou da própria nação que esse Estado representa. Concordo com você em parte, mas eu queria trazer aqui alguns comentários, tá certo? Então, quando você lida com o Estado, a gente tem que analisar tudo aquilo que vocês estudaram lá em ciência política. Quais são os elementos do Estado? Eu Povo, acho que soberania e território. Soberania, sim. território. Ele tem os soberania elementos formais, né, ou os elementos formais e os elementos materiais, no caso, né, que os colegas já acabaram de citar. Soberania, território, O povo, né? povo, sim. Povo, soberania e território. Isso. Esses elementos, eles são os elementos que são clássicos. Se você analisar as correntes da ciência política ou da teoria do Estado mais modernas, eles vão colocar um quarto elemento. Qual é o quarto elemento? É a finalidade do Estado. E se você analisar os melhores teóricos da área, você vai perceber que eles são quase unânimes ao dizer que a finalidade do Estado é proporcionar o bem comum. Problema. A ideia de bem comum todos nós temos. A ideia de bem comum, ela é passível de apreensão, ou seja, você consegue apreender bem. O problema do bem comum é que você não consegue definir. Vários doutrinadores, várias autoridades e até mesmo papas tentaram definir o que viria a ser o bem comum. Mas ninguém conseguiu delinear com precisão. Nós temos algumas definições, alguns conceitos, mas ninguém até agora conseguiu delimitar com precisão a definição ou o conceito de bem comum. O fato é que é você ajudar, então a ideia mais geral seria você ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, por isso que o Estado ele vai ter que atuar primeiramente nos chamados serviços públicos. Né? E quais são esses serviços públicos? Aí você começa a elencar. Os serviços públicos seriam educação, saúde, transporte, saneamento básico, habitação, e aí você começa a elencar uma série de serviços que deveriam ser prestados pelo Estado, de maneira a possibilitar a sua população a viver com dignidade e a se desenvolver. Tudo bem. Mas veja que a atuação do Estado ela não é simples. A partir do momento que você admite o bem comum, que a finalidade do Estado é o bem comum,
e admite que o Estado ele tem que trabalhar em prol de todos e nos mais diferentes aspectos, você percebe que esse Estado ele vai ser gigantesco. A estrutura desse Estado vai ser gigantesca. E aí você vai ter vertentes, né? Você tem as vertentes dos socialistas, onde eles concebem um Estado que ele vai comportar tudo, ele vai comportar tanto o setor público com as atividades públicas quanto o próprio setor privado, dos socialistas. E você vai ter os liberais, onde eles vão ter uma ideia de fazer uma distinção entre o setor público e o setor privado, e separar os dois, e esses liberais, ou melhor dizendo, os neoliberais, que é a concepção atual que nós temos do liberalismo, eles verificariam que o Estado ele deveria ser um Estado mínimo para não interferir no setor privado. Hoje em dia, a concepção é que o Estado, em relação ao setor privado, ele deve fiscalizar e fazer intervenções quando necessárias. Intervenções pontuais quando necessárias. Mas mesmo se você pegar esse Estado neoliberal, mesmo ele, o setor público, quando você começa a analisar todas as atividades que devem ser desempenhadas pelo Estado, e aqui você não pode resumir somente aos serviços públicos, você já vai entender que esse Estado ele será gigantesco. Então você não tem como fugir. O seu Estado ele pode não conseguir tomar conta de forma apropriada do povo daquele Estado. Mas qualquer Estado, ele, pelo bem comum, como ele tem que proporcionar o bem comum, ele já vai ter uma série de atribuições que vai envolver uma estrutura gigantesca, mesmo nos estados pequenos. Você pode ver, por exemplo, um município. Vamos analisar aí o município de Acarape. Vocês já pararam, alguém já parou para analisar o município de Acarape? Ele tem quantas secretarias? Ele tem quantas unidades administrativas dentro do município de Acarape? Alguém já parou para fazer essa pesquisa? Não? Pois vai ficar como tarefinha de casa, tá certo? Então, Professor, eu acho que assim, o número exato de secretaria não tenho assim em mente, né? Por exemplo, dá para saber, por exemplo, tem a Secretaria da Saúde, né, da Educação, a Secretaria de Infraestrutura, acho que Urbanismo, né, e Saneamento Básico, eu acho que é isso. A Secretaria, eu acho que de Finanças, né? E acho que só são esses quatro que me vêm à mente ainda agora, né? Inclusive a Terra Redenção, acho que também tem essa, sim, Secretaria de Desporto. Tem cultura e lazer também. Pronto. E vai faltar outra. Qual é a outra? Que você aí pode estar esquecendo. Ação social ou desenvolvimento social. Então você começa a analisar. Se você... Pronto, vamos ver a Acarape. Você me deu aí pelo menos umas 6 secretarias. Dessas 6 secretarias que você elencou para mim, qual delas é a maior? Acho que as duas maiores é de saúde e educação. Certo. Mas entre educação e saúde, qual é a maior? Saúde. Educação. Você pode perceber o número de profissionais de saúde e o número de professores. O número de professores ele é muito maior do que o número de servidores da saúde. Você pode até fazer uma comparação da seguinte maneira. Geralmente, uma determinada localidade ela tem uma unidade de saúde. E seria necessário ela ter pelo menos a creche, a educação infantil, aliás, a creche cuidaria da educação infantil, e o ensino fundamental, se tratando de município. Então você vê que você tem uma unidade, mas tem que ter creche e ensino fundamental. A creche e uma escola de ensino fundamental. Então, quando você vai fazer a comparação, é muito maior o número de servidores dentro da educação do que na saúde. Geralmente, nos municípios, cerca de 50% dos servidores estão aonde? Na educação. Chega quase a 50%.
Eles vão estar dentro da educação da Secretaria de Educação do município. E aí, em segundo lugar, vem realmente a saúde. E hoje em dia, saúde, o que acontece? Antigamente era só você ter um médico, né? Hoje em dia você tem que ter o médico, tem que ter o enfermeiro, tem que ter o técnico de enfermagem, mas você precisa ainda no posto. As pessoas que vão fazer a parte administrativa, você vai ter que precisar de porteiro, de vigia, de auxiliar de serviços gerais. Então, quando você começa a analisar as estruturas, hoje em dia você tem que lembrar que nas unidades básicas de saúde, hoje em dia também tem que ter um odontólogo, ou seja, um dentista. Então, quando você começa a ver as estruturas, você vai ver que necessita de várias atividades. Então, por isso que o aporte vai ter que ser grande. Ou seja, o valor que você gasta, que o Estado gasta para se manter, ele é gigantesco. E aí, só como vocês não conseguiram me responder, eu colocaria uma outra situação aqui para vocês. Quem é que me responde no município de vocês? Eu falei Acarape, né? Mas nem todo mundo vai morar em Acarape. No município de vocês, tem quantas secretarias? E quantos servidores tem em cada secretaria? Quantos são concursados? Quantos são comissionados? Ah, professor, não sei, mas tem hoje em dia como você saber esses dados através exatamente do Tribunal de Contas. Os municípios eles têm que fornecer esses dados aos tribunais de contas, e nos tribunais de contas você consegue esses dados. Então, é isso que precisa nós brasileiros firmarmos esse entendimento, que o Estado ele é gigantesco, que ele precisa de muito dinheiro, mas isso não quer dizer, como o Estado ele é grande, eu tenho dificuldade de prestar o serviço. Não, eu tenho que exigir um serviço de qualidade. Por quê? Porque o Estado ele é remunerado para isso. Quem está trabalhando no Estado ele vai ser remunerado para isso. Então, por conta da ideia de Estado, para que ele serve, as atividades que têm que ser desenvolvidas pelo Estado, você percebe que o Estado ele é gigantesco. Então, como ele é gigantesco, ele precisa, e toda atividade que ele faz, ele precisa de dinheiro, com certeza ele também vai precisar de muito dinheiro para manter toda essa estrutura. Entendido? Então, como é que o Estado ele consegue o dinheiro? Dos tributos. Tributos, né, no caso. Muito bem. Ele vai conseguir dos tributos. Mas deixa eu só fazer aqui uma observação. Mas o Estado, ele consegue dinheiro somente de tributo? Ou ele tem outras verbas que ele consegue? Não Também consegue ver, tem outra professor. verba, né? Tipo prestação de serviço, no caso. Não só, tipo, o Estado em si, né, tem também os seus recursos, né? O recurso do caso da nação. Como, por exemplo, aqui, exemplificar o meu país, Angola. Angola tem muito petróleo, né? Comercializa petróleo. Já fomos o maior produtor do mundo, salvo erro, de café, né? Então, não é só do tributo, também tem essas exportações que o Estado muitas das vezes promove para a emancipação da própria economia do país. Desculpa aí a voz, As estou receitas gripado. originárias. Sem problema. Alguém falou aí, receitas originárias. E o Manuel tá no rumo certo. Através de concessões, né? Através das empresas estatais. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? Vocês não podem esquecer que o maior acionista da Petrobras, quem é? É o Estado, no caso. Estado, professor. E, dentro do Brasil, é o governo federal. Pois bem, a Petrobras, no ano passado, ela deu prejuízo ou ela deu lucro? Ela deu lucro. Essa informação não está nessa Você, por conta lá disposição. por conta da Lava Jato, né, você fica receoso, mas ela deu lucro. Você pode pesquisar aí os balancetes que são publicados, tanto na internet quanto nos jornais, e mesmo as reportagens. A Petrobras, ela deu lucro. Então, se ela deu lucro aos seus acionistas. Isso quer dizer o quê? Que os acionistas, eles receberam parte desses lucros. A maior parte desse lucro foi para quem?
Para o Estado, né, professor, no caso, por ser o maior acionista, no caso. Para o governo federal, que é o seu maior acionista. Muito bem. Mas, além da Petrobras, o Estado ele tem outras empresas? Sim, professor. Banco Temos, do por exemplo, Brasil, o Banco do Caixa Brasil, né? Econômica Federal e várias outras empresas. E essas empresas, elas também dão lucro? Dão. Não, Então, professor. muito bem. Então, esse lucro que o Estado recebe dessas empresas, ele não vem da tributação. Ele vem de quê? Da exploração de uma atividade econômica. Então, eu concordo com vocês. A maior fonte de receitas de qualquer estado é a tributação. Eu concordo com todos vocês. É a maior fonte de receitas. Mas é a única? Não. Seriam as receitas de correntes, né, professor? Exatamente. Aí São nós as temos tributadas. o direito financeiro, ele vai fazer uma distinção entre receitas originárias e receitas derivadas, né? O direito financeiro ele faz essa primeira distinção entre receitas originárias e as receitas derivadas. O que é a receita originária? É a receita que pela sua atividade você gera. Então, uma empresa, ela vai exercer sua atividade e através da sua atividade ela vai conseguir o seu lucro. Então, todo lucro de empresa é receita originária, onde você exerce sua atividade e consegue seu lucro. E o que é uma receita derivada? A receita derivada ela vem exatamente dos tributos. O que foi que o Estado fez para merecer que parte do meu salário vá para ele? Acredito que é a prestação de serviço, né, e alguns serviços essenciais que o Estado disponibiliza, que precisam manutenção continuamente, né, para fazer a quitação que ele faz para os determinados cidadãos que têm trabalho remunerado, no caso. Né? Não pode ser que eu me embolei na resposta, né, professor? Daí, se puder ratificar melhor, agradeço, por favor. Pronto. De fato, todo salário que eu recebo mensalmente, eu tenho um sócio, que é o Estado. O Estado ele pega parte do meu salário, eu nem sequer recebo esse valor, que ele é debitado através do imposto de renda, fora os outros tributos que eu pago. Mas o que foi que o Estado fez para isso? Realmente ele tem a necessidade, mas o Estado ele não contribui em nada. O que é que o Estado ele faz na minha prestação de serviço? Sou eu que tenho que realizar toda a atividade. O Estado, a única coisa que ele fez foi impor através de um poder chamado poder de império. Foi criada uma lei, que é a lei sobre o imposto de renda, e a lei do imposto de renda me obriga a pagar parte daquilo que eu ganho para um Estado, destinar parte daquilo que eu ganho para um Estado. Então, na verdade, foi uma imposição legal. Qual foi a atividade que o Estado fez? Nada. Mas ele impõe, ele obriga que todas as pessoas que estão dentro do seu território paguem a ele os tributos. Então, por isso que essa receita derivada são receitas que o Estado ele não gera, mas ele exige. Então, ele não gera, ou seja, ele não realiza uma atividade para gerar aquela receita, mas ele faz a exigência. Ah, professor, e por que é que todo mundo se submete? Exatamente por aquilo que o Rosário falou. Porque o Estado ele precisa de dinheiro. E para que o Estado ele consiga a maior parte do dinheiro, é que foi concebida exatamente a tributação. Então, é isso que justifica. É essa imposição do Estado por parte do seu poder de império. Ele diz que ele precisa de dinheiro, então ele vai cobrar tributos de todas as pessoas que estão dentro do seu território, inclusive aos estrangeiros. Compreendido? Compreendido, professor. Certo, professor? Então, visto isso, a gente vai ter que fazer uma primeira distinção. Que distinção é essa? Então,
no direito, nós temos dois ramos do direito. Um dos ramos é chamado de direito financeiro e o outro ramo ele é chamado de direito tributário. Então, nós temos esses dois ramos, o direito financeiro e o direito tributário. O direito financeiro, na verdade, o direito financeiro, ele cuida de tudo. Ele cuida de todas as receitas, da administração das finanças e das despesas. Então, ele cuida da entrada do dinheiro, da saída do dinheiro e da administração desse dinheiro do Estado. Então, o direito financeiro, ele regula tudo. E tudo está dentro de uma coisa, de um documento que nós chamamos de orçamento. E você pode se perguntar, professor, mas orçamento é uma coisa difícil. Não, orçamento não é uma coisa difícil. A única diferença do orçamento do Estado é porque o orçamento do Estado ele é gigantesco. Ele é maior do que qualquer outro orçamento. Mas, por exemplo, para você conseguir, hoje em dia está se falando muito em educação financeira, mas para você conseguir gerenciar suas finanças, o que é que você também tem que fazer? O seu orçamento, né? Ou seja, você baseado naquilo que você recebe, você vai organizar os seus gastos. Porque você não pode gastar mais do que aquilo que você recebe. Então, o direito financeiro ele engloba tudo isso. Sendo que as receitas, elas merecem atenção. As despesas também merecem atenção. Então, por isso que, geralmente, as despesas, elas vão ser aprofundadas, ou o conhecimento delas vai ser aprofundado através do direito administrativo. E nas receitas, nós vamos ter um ramo chamado de direito tributário, que vai aprofundar o conhecimento sobre toda aquela receita que é oriunda de tributação, ou que vai ser oriunda de obrigações tributárias, obrigações estabelecidas pelo Estado às pessoas físicas ou jurídicas que estão dentro do seu território e que têm que pagar os seus tributos. Então, na verdade, o direito financeiro ele cuida de tudo, receitas, despesas e administração das finanças, e o direito tributário ele vai cuidar somente da tributação, do estabelecimento e cobrança dos tributos. Conseguiram entender isso? Tudo bem? Professor, poderia repetir, por favor, a explicação última da diferenciação entre financeiro e tributário, né? Direito financeiro e direito tributário? Ok. O que são as finanças? Professor, assim, chutando de um senso comum, acredito que finanças é a organização geral, né, que a gente faz das nossas receitas e das nossas despesas, né, que vamos ter durante um período de tempo. Exatamente. Finanças é você conseguir se organizar para que você não gaste mais do que aquilo que você recebe. Então, para isso, você tem que ver quanto é que você vai poder receber, quanto é que você vai poder arrecadar, e dentro dessa sua arrecadação, você vai ver aquilo que você pode gastar. E aí, o melhor que você gaste é o quê? Que você gaste naquilo que é mais importante. Então, é mais importante eu gastar com um plano de saúde ou eu gastar com lazer? O mais importante seria o plano de saúde, né? Então, o plano de saúde e o lazer, o mais importante seria o plano de saúde. Então, é você saber eleger, já que você tem essas verbas aqui para receber, você eleger com o que é que você vai gastar. E aí você tem que gastar com aquilo que você vai entender sendo mais importante. Então, o direito financeiro, ele cuida de tudo. O direito financeiro é tudo. Tudo aquilo que você faz. Receita, administração e despesa. Já o direito tributário, ele não vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar somente de uma parte. Ele vai cuidar de quê? Ele vai cuidar somente das receitas
chamadas receitas derivadas. E quais são essas receitas derivadas? São aquelas receitas que são objeto da tributação, ou que são obtidas através da tributação. Então você vê que o direito tributário ele vai ser bem mais específico, porque o direito tributário ele não cuida de todas as receitas do Estado, ele cuida somente das receitas oriundas da atividade de tributação, ou seja, da cobrança ou do estabelecimento e cobrança dos tributos dentro do Estado. Melhorou agora a percepção? Sim, professor. Obrigado. De nada. Então, eu queria só distinguir que você vai estudar direito financeiro, pelo menos no curso de administração pública da Unilab, numa disciplina chamada orçamento público. É nessa disciplina, orçamento público, que você vai analisar, ou que você vai estudar as regras relacionadas ao direito financeiro. No direito tributário, nós vamos ver toda a atividade de tributação, ou seja, como é que se estabelece o tributo, como é que vai ser feito a exigência do tributo, até chegar exatamente no pagamento, ou seja, nesse dinheiro que é exigido, ele chegar aos cofres públicos. Então você vai ver todo esse procedimento. É isso que nós vamos ver no direito tributário, ou seja, o direito tributário vai cuidar somente do tributo, ou da arrecadação obtida através dos tributos, dos vários tributos que são estabelecidos pelo Estado. Isso, o Gabriel está colocando aqui o plano plurianual, que pode ser chamado também PPA, né, que é plano plurianual. Tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e tem a LDB, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pois bem, essas três normas que compõem as leis, as chamadas leis orçamentárias, elas vão ser vistas lá nessa disciplina chamada orçamento público, e elas estão reguladas exatamente pelo direito financeiro. Aqui, para nós, para o desenvolvimento da nossa disciplina, essas três leis, elas não são objeto da nossa disciplina, tá certo? Porque a nossa disciplina ela vai cuidar exatamente do direito tributário e não do direito financeiro. Compreendeu agora, Gabriel? Perfeito, professor. É que eu estava confundindo. Eu achei que a gente ia abordar aqueles assuntos, mas perfeito, entendi. Pronto. O conjunto de leis que você colocou, que são essas três espécies normativas, o PPA, a LDO e a LOA, elas fazem um conjunto chamado de leis orçamentárias, mas elas são objeto de estudo aonde? No direito financeiro, que dentro aqui da nossa grade, do nosso curso, ela vai ser estudada lá em orçamento público. Aqui a gente vai efetivamente estudar somente os tributos e como é que se dá toda a atividade do Estado para conseguir dinheiro. Né? E, realmente, se você fosse fazer... E aqui a gente tem aquele gráfico pizza, né? Aqui lembrando, só para você ter uma ideia, o gráfico pizza. Se você fosse representar todas as receitas do Estado num gráfico pizza, você colocaria que a maior parte das receitas, ou a maior fatia, ela está nas receitas originárias ou nas receitas derivadas? Acredito que seja nas derivadas, professor. Exatamente. Se você fosse analisar, você vai verificar que a maior fatia está exatamente nas chamadas receitas derivadas, ou seja, nas receitas oriundas da tributação. Ou seja, a maior parte da verba, a maior parte do dinheiro que é conseguido pelo Estado, e qualquer que seja o Estado, é exatamente aquele oriundo da tributação. Logo, você vê a importância gigantesca, né? Então, ou seja, a maior parte da fonte de renda do Estado é exatamente a tributação, e não os lucros das empresas das quais ele faz parte. E vamos entender melhor
o fisco, né? Entendendo melhor o fisco, a gente colocou exatamente essas reflexões para vocês. Primeiro, baseado exatamente em Albert Deodato, que ele disse que a atividade financeira do Estado é a busca de meios para satisfazer as necessidades públicas. Então, o Estado ele tem que procurar dinheiro para que ele possa exatamente gastar para solucionar essas necessidades públicas, ou para ele tentar solucionar o maior número de necessidades públicas possíveis, porque efetivamente ele solucionar todas ele não vai conseguir. Por quê? Vamos fazer aqui uma outra reflexão. A aquisição de riquezas, ela é finita ou infinita? A aquisição de riquezas. Acho que é infinita, professor. Infinita. Acredito Ela é também que finita. seja finita, assim. Para você conseguir dinheiro, é fácil ou é difícil? Difícil, viu? Difícil. É difícil. Porque as riquezas elas são finitas. Mas as necessidades de um ser humano são finitas ou infinitas? Infinitas. Infinitas. E se renovam a cada tempo, né, no caso. Exatamente. Então, quando você percebe entre os recursos que nós temos e a necessidade que nós temos, a mesma coisa para o Estado. Pelo recurso que temos, ele vai limitar as necessidades que nós vamos conseguir trabalhar. Então, os recursos que nós dispomos vai limitar as necessidades. Por isso que qualquer gestor público ele tem que entender bem planejamento. Por quê? Porque ele tem que saber eleger quais são as necessidades principais que ele precisa resolver com aquele pouco dinheiro que ele tem. Então, por isso que ele tem que fazer um bom planejamento. Ele tem que atacar no mais importante e aquilo que vai gerar melhores benefícios. Por isso que o Alberto Deodato está certo. O Estado ele vai sempre buscar cada vez mais. Mas o importante também é você analisar essas necessidades. Se as necessidades elas estão sendo alcançadas da maneira devida, de maneira correta. Então, não adianta você trabalhar uma necessidade que não é tão importante ou que não traga tanto resultado. Então, por isso que você precisa saber fazer exatamente essa harmonização ou esse equilíbrio entre o aporte ou o recurso financeiro que você tem e as necessidades que você vai trabalhar ou aquelas necessidades que você vai resolver. E realmente, como eu disse para vocês, a principal receita do Estado é exatamente a receita derivada, ou seja, a receita oriunda da tributação. E eu digo isso para vocês dentro do Brasil, que vai atingir todas as esferas. Ou seja, tanto o governo federal ele vai ter muita receita, quanto os governos estaduais, quanto o governo do Distrito Federal, quanto os governos municipais. Em todos eles, a maior parte das verbas que eles recebem é exatamente a verba oriunda de tributos. E aí, nós temos no Brasil, como nós temos 4 esferas públicas, né, ou 4 entes públicos, existe uma disputa muito grande entre eles, né? Aí você vai ter uma coisa chamada aqui no Brasil de repartição de receitas, onde quem mais arrecada dentro do Brasil, quem vocês acham? Qual é o governo que mais arrecada dentro do Brasil? A União. Muito bem, a União. Então, como a União ela arrecada demais, ela tem que repartir parte daquilo que ela consegue, ou seja, parte da sua arrecadação, ela vai repartir com os outros entes públicos. Por isso que você cria, por exemplo, o que é que a União ela repassa às unidades federadas, ou seja, aos Estados-membros e ao Distrito Federal? É chamado de Fundo de Participação dos Estados, o famoso FPE. E também a União ela vai repartir com os municípios. Aí você tem o chamado FPM, né? Ou Fundo de Participação dos Municípios. Outra tarefinha de casa. Ô, professor chato, né? Mas isso é para incomodar mesmo. Eu gosto de fazer isso para incomodar vocês. Quanto é a média do Fundo de Participação dos municípios que o seu
município recebe? Qual é a média? Você sabe? Você Eu tem não como faço saber? ideia. Pode falar, diga. Não faço ideia, mas se eu moro em Fortaleza, né, atualmente. Uhum. Mas tem até uma discussão, né, entre a Carap e Redenção sobre o campus das Auroras, né? Que um diz que é Redenção, o outro diz que é a Carap. E aí, dependendo de onde se localiza o campus, né, o município ele vai arrecadar mais, correto? Não sei se. Mas eu ouvi essas histórias, sabe? Tem essa Tem, briguinha porque aí. vai repercutir nos índices que fazem os cálculos. Então, mas veja bem, o Fundo de Participação dos Municípios, hoje em dia você tem como ler. O Tesouro Nacional, ele divulga o Fundo de Participação dos Municípios. Se você procurar, os tribunais de contas também fazem a divulgação do Fundo de Participação dos Municípios, que cada município recebe. E você também tem como ver, ou deveria ver, no site dos municípios. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, só para chatear mesmo, e aí você vai ficar, poxa, eu consigo isso daí? Consegue. Basta você querer, basta você ir atrás. Qual foi o orçamento do seu município? Quanto foi que o seu município arrecadou e gastou no ano passado? Qual é o orçamento do seu município? Qual foi o orçamento do ano passado e qual é a previsão para esse ano? Pois Cara, é. acho que são coisas básicas que a gente nem procura informações. Caso eu, residente da Carap, nem faço ideia mesmo. A gente preocupa Mas mais hoje com o em dia, nível da União. se você for no Tesouro Nacional, no site do Tesouro Nacional, ele informa. É só você fazer lá a pesquisa. E também nos tribunais de contas. E se vocês quiserem, vocês sabiam que nos meses de janeiro e fevereiro é para ficar à disposição o orçamento do município do ano anterior para que a população ela consulte na Câmara de Vereadores? Vocês sabiam disso? Eu acho que Não, professor. eu acho que é até uma disposição constitucional, eu acho que é 60 dias, né, professor? Exatamente. É janeiro e fevereiro. Fica à disposição para que você possa fazer as consultas. Agora, o que acontece? Como a maioria das pessoas não sabe, o que é que o presidente faz? Ele deixa lá numa gaveta e diz, não, está à disposição. Quem quiser pode pedir e chegar. Hoje em dia está bem mais aberto, porque você pode encontrar em sites, né? Ou seja, você tem determinados sites do Tesouro, como eu falei, do Tesouro Nacional, da União, onde você consegue isso daí. Muito bem, Raul. Obrigado aí. O Portal da Transparência também, ele dá essas informações. Agora ficou aquela pulguinha atrás da orelha e vai ficar incomodando vocês, viu? Ou seja, agora cabe a vocês pesquisar, tá certo? Isso, Gabriel, com isso você consegue exatamente ter mais ou menos uma noção se o seu município ele está efetivamente ele está tendo verba suficiente para pelo menos cuidar do básico, né? O que seria o básico? Educação, saúde, moradia, assistência social. Então seria o básico para aquela população, principalmente dos nossos municípios do interior que são mais pobres, né? Então você tem como ter exatamente essa noção, tá certo? Então eu falei isso por quê? Porque você vai ter nessa parte no Brasil da receita pública, principalmente a receita derivada, você vai ter o primeiro fator é a repartição de receitas, que a União ela tem que repartir com os estados e o Distrito Federal e com os municípios. Então, por isso que surge o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, e também tem que os próprios entes públicos, ou seja, os estados, eles vão fazer uma chamada guerra fiscal, ou seja, eles vão, às vezes, para conseguir atrair mais investimentos, eles podem baixar o valor dos tributos que eles cobram. A mesma coisa acontece nos municípios. E aí você tem a famosa guerra fiscal. Então, duas coisas importantes para você entender na estrutura brasileira são a guerra fiscal, que ocorre entre os entes políticos, e a outra é a repartição de receitas, né? Isso daí é importantíssimo até para você entender as propostas de reforma tributária que de vez em quando surgem, né? Hoje em dia nós temos duas
PECs, tratando somente da reforma tributária. Bem, visto isso, a outra coisa que nós temos que analisar é que o direito tributário, ele além de ter esse objetivo ou essa finalidade de arrecadar dinheiro para o Estado, ele pode ser considerado como sendo um instrumento de intervenção do Estado no domínio econômico ou na economia, certo? O Estado ele consegue fazer essas intervenções. É tanto, por exemplo, quando o Estado ele quer inibir determinadas atividades financeiras, ele aumenta o IOF, que é um imposto que incide sobre operações financeiras. Quando ele quer estimular as exportações, ele diminui o imposto sobre exportações. Quando ele quer diminuir as importações, ele aumenta o imposto de importação. Então, além de você ter o objetivo principal, que é arrecadar dinheiro, você ainda pode ter esses outros objetivos, que é exatamente intervir na economia, ou seja, conseguir equilibrar a economia daquele determinado país. Pois não, Emily, pode perguntar. Não, na verdade não era nem perguntar, professor, é que eu fiz uma pesquisa rápida, o senhor falou aí do valor do PM. FPM, isso. Aí eu fiz uma pesquisa rápida no site do IBGE Cidades, tem, né? Então, assim, eu fiz sobre o meu município, no caso Aracoiaba. Então, eu fiquei bastante surpreendida com relação ao valor, que eu não achei que era tudo isso. Porque, através de tanto número que eu estou vendo aqui, o valor que eu encontrei foi R$ 18.213.511,27. Então, assim, quando a gente olha para Fortaleza, a gente vê o tanto de número que tem, aí a gente multiplica aquilo por 1.000, então, assim, a gente percebe que o valor é grande demais, né? Porque, assim, eu não sei. Peraí, eu acho que o Jorge comentou alguma coisa. Comentou o valor de Acarape. Isso, exatamente. Então, assim, quando a gente vê, assim, pro que realmente tem, certo que Aracoiaba passou por muitos embates políticos nos últimos anos, questão de entra prefeito, sai prefeito, isso, aquilo, isso mexe um pouco. Mas quando a gente olha para esse valor e vê, a gente se surpreende, né? É uma coisa assim que a população, assim, as pessoas são totalmente leigas com relação a isso. Elas só querem saber, ou então se dividem entre A ou B, político X e Y, que um fez o que o outro deixou de fazer, não sei o quê. E para entender realmente das finanças públicas, as pessoas, para falar a verdade, professor, não estão nem aí. Então, assim, se a gente for realmente olhar os dados, os documentos estão aí, né? Assim, os dados estão aí. Tem o portal da transparência também. Então, assim, se a gente for investigar mais a fundo, a gente vai, como diz o ditado, né? Aquele ditado que a nossa avó diz que você vai ver coisa onde não vai, vai ver coisa onde não vai achar que não vai encontrar. Porque a gente, eu provavelmente nem imaginava que Aracoiaba tinha tudo isso. Então, pior é que não é uma cidade tão desenvolvida assim. Foi essa a minha participação. Pronto. Eu agradeço, Emily. E quando eu faço essas interações, é exatamente com esse intuito. Vocês têm que perceber que vocês agora, cursando uma universidade, você agora vai ter elementos, ou você vai ter condições de conseguir formular bem as suas reflexões e as suas conclusões a respeito de tudo aquilo que lhe cerca. Um dos fatores primordiais é exatamente esse. Na política vai dizer, fulano é bom, não é? Não, não é isso. Como é que você sabe que aquela pessoa é um bom administrador? Você tem que verificar. Ele recebeu tanto. Como foi que ele gastou? Ele gastando, ele resolveu o problema? Não, não resolveu. Então não é bom administrador. Quando for nas próximas eleições, vote em outro. E assim por diante. Então, a gente tem que basear
as nossas discussões, principalmente na política, o que eu vejo muito hoje em dia no Brasil, e é o grande erro dos brasileiros, e aqui pode servir até de base para os nossos estudantes estrangeiros também, você fala muito do político de estimação. Por que eu digo que você tem um político de estimação? Porque você vai dizer, esse político aqui ele é bonzinho por isso, por aquilo outro. Mas política não se faz dessa maneira, se faz de maneira objetiva. Como é de maneira objetiva? Ele tem que administrar determinadas atividades ou determinados recursos. Ele conseguiu administrar, ele conseguiu resolver os problemas? Conseguiu. Ok, é um bom administrador. Merece permanecer. Não conseguiu? Não foi um administrador dentro dos padrões que nós precisávamos. Então, o que é que eu faço? Tchau. Você pode fazer outra coisa, mas administrador público você não pode ser. Por quê? Porque você não mostrou competência para isso. Então, vamos deixar de dizer, esse daqui é porque esse daqui é liberal, esse é socialista. Vamos analisar os números. Vamos analisar o que efetivamente ele conseguiu fazer. Deixar a subjetividade de lado e votar naquele que realmente mostrou ser mais capaz. Se nenhum mostrou, veja alguém que, dentre os candidatos que você tiver, que tem maior capacidade. E aí aposte nele. Não resolveu? Vote em outro. E assim por diante. Tá certo? Eu fico feliz que você começou que você foi verificar. Ótimo. Esse é exatamente um dos objetivos da nossa disciplina. Que vocês consigam perceber melhor os municípios de vocês. O Rosário tinha levantado a mão. Pode falar, Rosário. Sim, professor. Em relação mesmo a este número que a gente estava aqui observando, né, e aí me chamou uma curiosidade aí em querer perguntar, por exemplo, a Emily, né, ou o Jorge, que pelo menos comentaram os valores de participação dos seus municípios, se geralmente esses valores refletem a vida da população desse município. Então era isso que eu queria saber, professor. Eu não sei se Sim. a Emily tiver disponibilidade para responder, né? Se de fato o valor que ela constatou aí e observando, né, a vivência da vida dos munícipes lá no município dela se reflete de certa forma. Ou se não reflete, né? O Jorge levantou a mão. Pode falar, Jorge. Eu pediria só que vocês resumissem um pouquinho, que eu tenho que ainda depois a gente continuar a aula, tá bom? Pois não, Jorge, pode falar. Tá bom, só para responder a pergunta do Rosário, vou ser bem breve. Como eu coloquei, ele é o valor que a União aplica nos municípios, no caso do município de Acarape. Esse valor, tipo, não é um valor que não diretamente, ou seja, a União pega um valor e dá para o governo municipal gerenciar, mas são a aplicação da própria União no governo, ou nos governos municipais. Por exemplo, o auxílio emergencial é pago, quem beneficia a população desse município, são todos contabilizados esses valores. Então é o valor que eu vi que a União contribuiu até nesse período, nesse caso, o ano 2021. Ele conta o benefício da população desse município, que é aplicado através da própria União. Mas, em termos de ver de forma concreta isso faz alguma mudança na vida da população desse município, eu acho que é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque eu particularmente não vejo essa mudança. O grande problema é esse, porque a gente tem, é aquilo que eu tinha falado com vocês, o grande problema no Brasil é que nós temos corrupção, e além da corrupção nós temos a má administração. Então, ao invés de eu dizer que fulano é bonzinho e fulano não presta, porque fulano é isso e o fulano não é aquilo, a gente tem que ver exatamente nos números. O município ele conseguiu arrecadar X valor. Ele melhorou a educação, ele melhorou a saúde, ele melhorou a habitação do município, ele melhorou o quê? Melhorou o saneamento? Se esse gestor não conseguiu melhorar, meu amigo, então esse daqui não presta. Eu não estou me referindo a ele, a pessoa dele, não. Eu estou me referindo a uma atividade que ele desempenhou. Se ele teve 4 anos para desempenhar uma atividade e ele não conseguiu melhorar nada, então essa pessoa não serve. Meu amigo vai procurar outra atividade, porque ser gestor público
você não preencheu. Pelo menos nesse município você não preencheu. Tá certo? Então vamos deixar de falar das subjetividades dos políticos e falar mais das administrações, das atividades que foram realizadas. Né? Então é por isso que eu coloco... Eu digo muito que eu não tenho político de estimação. Porque aqui no Brasil hoje em dia eu acho que grande parte da população tem isso, tem um político de estimação. O político pode ser o pior pilantra do mundo. E aqui eu não estou me referindo a um específico, não. É genérico. O político, tem pessoas que um político ele pode ser o pior pilantra do mundo. Mas se a pessoa tem uma fixação nele, tudo dele é bom, mesmo errado, mesmo os erros, os crimes dele é bom e o restante não presta. Então, não tenham políticos de estimação. Analisem a política de maneira objetiva e não de maneira subjetiva. Não coloque seu sentimento, coloque exatamente sua observação objetiva daquilo que está sendo feito. Tá certo? Gabriel, também, pode falar. Eu só pedi para você ser breve também, tá bom? Não, tranquilo. O senhor já matou a questão mesmo. O problema é a corrupção, porque eu fiquei na dúvida, né, referente ao plano plurianual, né, porque ele tem essa duração de 4 anos. E aí lá, né, o governante que foi eleito, ele pauta, né, os programas e ações, né, que ele vai planejar, e aí a União, ela repassa essa verba, né. Então, assim, né, o dinheiro, ele já estaria pré-estabelecido para algo, né. Por exemplo, o dinheiro mandou o dinheiro, tipo, já tem um dinheiro aqui para construir uma creche, um hospital e etc. Então, ou seja, o dinheiro vem, só que quando chega nas mãos aqui dos políticos, esse dinheiro, ele, de repente, né, por conta da corrupção, não sei, meio que se perde, né. Porque, assim, você analisa toda a estrutura, né, dos planejamentos e tudo mais, as leis que existem, né, para fiscalizar e regulamentar tudo, mas mesmo assim, às vezes a conta não fecha, né? Exatamente. Você quer perceber outra coisa que o nosso político ele faz muito? Geralmente os políticos eles não fazem nada. Pronto. A estrada aí para a Redenção, a rodovia estadual para a Redenção, ela levou, salvo engano, eu fiz o meu concurso em 2013. Eu fiz em 2013. Já estava em construção. Eu fiz em meados de 2013. Já estava em construção. Finalizou no ano passado, né? 2020, concorda? Foram 7 anos. Eu não vi os 7 anos de atividade. Eu não vi os 7 anos de atividade. Ou seja, trabalhando 7 anos. Trabalhava um pouquinho, parava. Trabalhava, parava. Trabalhava, parava. Isso é ruim. Mas por que dizer que faltava dinheiro? Só que o que acontece? Vem uma verba digamos, para o Estado, o governador do Estado, ele não se preocupa, se eu recebi 100 milhões, eu vou fazer só 100 milhões em obras. O que o governador pensa? Eu vou fazer 300 milhões. Que eu vou começar várias obras, mas o problema, como você não tem o dinheiro em caixa, você começa as obras, geralmente em períodos de campanha, né? Aí passou a campanha, acabou o dinheiro. O que acontece com a obra? Ela para. Se a obra para você retomar a obra, é mais caro ou é mais barato? É mais caro. É mais caro. Então, por isso que você tem má administração dos recursos, você tem corrupção, você tem falta de planejamento. Então, muita politicagem, é uma série de fatores que faz com que o custo do Brasil seja gigantesco. Tá certo? Pronto. Mas o que eu queria era exatamente colocar essa situação para vocês. Patrício, obrigado aí pela sua contribuição. Mas o que eu queria era exatamente gerar esse mal-estar em vocês, mas no sentido de gerar uma reflexão. Que você, agora que você está passando por uma universidade, que você aproveite a forma de analisar as coisas. Que você deixe de analisar de maneira tão subjetiva e agora analise de maneira mais objetiva. Analisando efetivamente os dados e fazendo essas verificações. Porque, com certeza, você fazendo essas verificações de maneira objetiva, você tem mais condições de chegar às suas respostas corretas. Tá certo? Eu queria só... vocês ainda têm, em relação à parte de direito tributário, vocês ainda têm alguma dúvida? Professor. Então, vamos seguir aqui adiante, tá bom?
Então, Professor. perceba. Diga, pois não, pode falar. Certo, o professor havia dito que além da tributação ser um meio de arrecadação, né, de dinheiro para o Estado, né, ela poderia ser considerada como uma outra coisa. Não percebi muito bem essa explicação. Em relação à tributação, Certo. certo? A tributação, ela é uma das fontes de receitas do Estado, ou seja, de dinheiro para o Estado, e essa arrecadação, ela é baseada não na atividade que o Estado faz, mas sim naquilo que o Estado obriga as pessoas que estão dentro do seu território a pagar. E a gente vai ver vários motivos que as pessoas têm que pagar, mas aí eles são obrigados. Não é porque o Estado faz uma atividade, é porque o Estado obriga essas pessoas a pagarem dentro de determinadas condições. Tá certo? Não se preocupe não que a gente vai evoluindo. Eu estou evoluindo nesse conhecimento, nessa descoberta do direito tributário. E aí a gente queria abordar com vocês essa situação do mundo tributário, né? Por que a gente faz essa afirmação? Que o mundo ele é tributário? Se você for analisar, você vai pagar tributo em cima de tudo. Qualquer atividade que você realizar, você vai pagar tributo. Certo, professor. Até porque os três elementos do Estado estão assim atrás de nós, né? E qualquer tipo de atividade que nós quisermos exercer, né? Primeiro vamos fixar no território, que é um dos elementos do Estado, e o Estado vai cobrar de nós tributos, né? Então seria meio que reforçável, né? Dizer que o mundo é tributário. Benjamin Franklin, que foi exatamente um dos fundadores, né? Ou um daqueles que idealizou o país hoje em dia conhecido como Estados Unidos da América do Norte, ele tem uma afirmação muito célebre que ele diz: só existem duas coisas certas na vida, a morte e os tributos. Ou seja, todo mundo sabe que vai morrer e durante sua vida vai ter que pagar tributo. Então veja que já é uma afirmação, e Benjamin Franklin, ele viveu há vários séculos atrás. Mas quando ele viveu, ele viu que pessoas antes dele, o homem, desde muito novo, ele já pagava os tributos. Né? Então, por isso que é uma realidade. A gente não tem como fugir. Não há como a gente evitar isso. E aí, o que acontece? Através dessa afirmação, a gente percebe que a tributação ela vai exigir ou ela vai ser cobrada de todas as pessoas, em quase todas as atividades ou em quase todos os fenômenos econômicos que acontecem. Então você pode dizer que todos pagam tributos, sem exceção. E aí você pode dizer, e uma família carente que não recebe salário? Mas se essa família carente ela comprar um saco de arroz no supermercado, ou na bodega, ou onde quer que seja, naquele saco de arroz já tinha tributo que ela pagava. Se ela comprar o café, se ela comprar açúcar, se ela comprar macarrão, qualquer coisa que ela compre, ela está pagando o tributo. Então ninguém escapa à tributação. Ninguém. Ninguém consegue escapar à tributação. Agora, claro, tem pessoas que pagam mais e pessoas que pagam menos. Mas uma coisa que você pode ter certeza é que ninguém escapa à tributação. E para você ter a noção, eu estou colocando aqui exatamente em que situações é cobrado tributos. Então, em relação às empresas e às pessoas que realizam atividades econômicas, a pessoa, para se manter, ela tem que conseguir dinheiro. E essa situação que você consegue dinheiro é através do lucro. Então, o lucro ele é mais voltado para quem tem empresa, né? Para os empreendedores. Pois bem, se você lucrou, o Estado ele vai te cobrar parte desses lucros. Ele vai, porque ele tem tributos que existem, que vão incidir sobre os tributos. Para atividade de comércio, também. Qualquer pessoa que realizou comércio tem que pagar tributo. Todas as atividades da indústria pagam tributos.
até serviço, você paga tributo. Um advogado paga tributo pelo serviço que ele presta. O médico paga tributo pelo serviço que ele presta. Então, tudo tem tributação. O empresário, além dele pagar o tributo sobre o lucro, ele também paga o tributo sobre a folha de pagamento. Ou seja, daquilo que ele paga, vai ser exigido tributo. Nos salários, é exigido tributos. Dependendo do valor que a pessoa recebe, ela tem que pagar o seu imposto de renda. Qualquer atividade relativa ao comércio exterior ou de importação, trazer produtos de fora, ou de exportação, você vender produtos para fora, paga-se tributos. As operações financeiras, qualquer que seja, empréstimo, seguro, câmbio, operações na bolsa, qualquer operação financeira, paga tributos. Só em você ter propriedade, né? Você tem um carro, anualmente você tem que pagar um imposto para manter esse carro, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA. Se você tem uma casa, anualmente você paga o IPTU, o Imposto sobre Propriedades Territoriais Urbanas. Ah, se eu não tenho, a minha propriedade ela não é dentro da cidade, ela é no campo, na zona rural, você paga o Imposto Territorial Rural. Se você transferir bens, se você vende algum bem para outra pessoa, você paga o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Se você recebe algum bem de herança, porque uma pessoa faleceu ou por testamento, você paga o ITCM, ITCMD hoje em dia, que é o Imposto sobre Transações Causa-Mortes, a transmissão causa-mortes ou através de doações. Então, se você analisar tudo, qualquer coisa que você vai fazer, qualquer atividade que você vai realizar, vai cair tributação. E até mesmo sobre os bens que você tiver, cai ou incide a tributação. Então, dentro desse panorama, você percebe que você não tem como fugir da tributação. Você vai pagar tributos, de uma forma ou de outra. Você pode ter mais atividades que você paga tributo ou menos atividades. E também vai depender da chamada carga tributária. Ou seja, se você vai pagar mais tributos ou menos tributos. Tá certo? Alguém pergunta aqui, só um instante. Manuel, o que é que você quer dizer com empresas de multinível? Professor, eu quero dizer essas empresas que atuam mais online. Você está se referindo a esses aplicativos internacionais que vendem produtos, é isso? Também são empresas de multinível. Por exemplo, aqui no Brasil, né, passe a pandemia, ano passado, formam-se muitos milionários, né, atingiram a média de 1 milhão. Dessas empresas, e muitos deles não foram cobrados tributo, até onde eu sei, devido a essa operação feita online. Certo, vamos lá. Se você vê esses aplicativos, que hoje em dia estão muito comuns, né? Outro exemplo é, Shopee, professor, desculpa só, AliExpress, como é? esqueci de cortar, a própria Uber, não sei se paga imposto a que país, a Uber, a própria empresa Uber, Paga. paga? Então, quando você vê esses aplicativos ou sites, AliExpress, Shopee, Amazon e outros, então tem compras internacionais que são feitas. Você faz a primeira compra, chega, você não pagou imposto. Opa, deu certo. Aí você faz a segunda, faz a terceira. Entrou no radar, aquele pode até algumas situações pode até passar. Mas quando o valor é alto, ou quando o número de transações, o número de compras, ele vem se avolumando, ou seja, ele vem aumentando, sempre que aumentar o valor. Ou seja, quando apontar que a pessoa está gastando muito com aquilo,
que acontece? A Receita Federal vai dar em cima e aí ela vai cobrar o tributo. Ah, mas ela vai cobrar o tributo da empresa? A empresa está no exterior. Não, ela vai cobrar exatamente do consumidor. Por quê? Porque quando o produto ele chega aqui, quando chegar na chamada alfândega, se chega no porto, na área portuária, tem a parte da alfândega. Ele fica lá apreendido. Se chega no aeroporto, também tem a parte da alfândega e ele fica lá apreendido. Ele só é liberado quando pagar o imposto. Então, não estou dizendo que sempre vai ser cobrado, mas sempre que tiver um valor grande, o fisco olha. Ou quando você compra várias e várias vezes, o fisco também vai perceber. Só se você comprar de vez em quando e de maneira muito intercalada. Ou seja, quando você levar muito tempo, se você de uma compra para outra você levar muito tempo, aí você vai ter isso. Tá certo? Então, essas são as circunstâncias em que você percebe. Nas empresas nacionais, as empresas nacionais são as mais fáceis, né? Então, geralmente, quando você tem a circulação de mercadorias, então você tem o ICMS. Em relação ao ICMS, nós temos, hoje em dia, já tem um Conselho Nacional que ele já regula nessas vendas online como é que vai ser o pagamento do ICMS e como é que ele vai ser dividido entre o estado produtor e o estado onde a pessoa que consumiu, ela mora. Certo? Então, o tributo, ele, na verdade, ele é dividido. Aí tem uma série de fatores que aí você tem que analisar essas normas de ICMS. Aí, de região para região, e dependendo da compra, você pode ter algumas variações. Tá certo? Aí são questões muito específicas que não dá para me tratar aqui. Mas, com certeza, pelas determinações desse conselho, vai ter uma divisão entre o estado onde produziu o bem e o estado onde ele foi consumido. São essas duas unidades federativas que vão repartir o ICMS. Não é de forma igual. Um recebe mais, outro recebe menos. Mas aí depende da mercadoria e tudo mais. Aí é bom consultar a norma. Tá certo? Entendido? Só uma dúvida. Acerca do PIB. O PIB, ele vai ser revertido em quê? Né? Porque, pelo que eu estou percebendo aqui, quanto maior o número de impostos, né, maior será o PIB, né, do país. E esse PIB ele vai ser revertido em quê? Mas perceba, na economia, quando você vê o PIB não é só o imposto. O PIB é o Produto Interno Bruto. É tudo aquilo que foi produzido no país dentro daquele período. Certo? O PIB é tudo aquilo que foi produzido. Claro, se você produz mais, ou seja, se o setor, principalmente o setor privado, ele gera mais riquezas, você vai ter mais impostos. Tá certo? Então você vai ter um impacto no imposto. Mas o PIB ele não é relacionado diretamente ao imposto. A relação do imposto com o PIB é uma relação indireta, porque o PIB ele leva em consideração exatamente aquilo que foi produzido, ou seja, a riqueza gerada no país. Ou seja, aquilo que foi principalmente da atividade privada, da atividade das pessoas jurídicas. Certo, entendi. Perfeito, perfeito. Tá certo? Então, o PIB ele tem um impacto sobre o imposto, sobre os tributos, né? Mas esse impacto ele é um impacto indireto. Certo. Ok? Entendido aí, pessoal? Mais Sim, alguém queria professor. perguntar? Não? Então, para a gente fechar a aula de hoje, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a tributação na história, né? Então, você pode pensar, poxa, tributação, tributo, muita gente confunde tributo com imposto. E muitas pessoas pensam que o tributo ele foi criado hoje em dia. Não. Se você ler os documentos históricos mais antigos, você vai perceber que desde a antiguidade as pessoas já pagavam os seus tributos. O Império Romano, todos os cidadãos romanos pagavam seus tributos. Sendo que o Império Romano ele dominava alguns países
ou algumas regiões. Essas regiões pagavam também os seus tributos. Então, o tributo ele foi criado há muito tempo. Quando o Estado começou, já se começou exatamente a pagar o tributo. Sendo que o seguinte, o tributo, anteriormente, ele não estava tão organizado, a atividade tributária ela não estava tão organizada como hoje, né? Por quê? Porque o rei ele fazia o que ele queria, então ele cobrava o valor que ele queria de tributos. E para isso, grande parte dos tributos eles eram utilizados para quê? Para manter os exércitos dos reis. Então você verifica que essa questão do tributo ele já existe desde os primórdios do Estado. E se você fizer uma análise das maiores revoluções que ocorreram dentro dos estados, você vai ver que ou o problema tributário, o problema da tributação foi o foco principal, foi o objetivo principal, mudança na tributação, ou foi um dos motivos mais relevantes, que levou às grandes revoluções. Aí você pode analisar no mundo a Revolução Francesa, de 1789, a Magna Carta, do rei João Sem Terra, lá na Inglaterra, que foi de 1215, e você pode ver também a independência dos Estados Unidos, né? A independência dos Estados Unidos, ela começa exatamente com o imposto, ou o tributo, que ele era cobrado do chá, ou seja, da mudança da tributação nos Estados Unidos. Naquela época eram nas chamadas colônias americanas, né, da Inglaterra, em 1776. Então você vai ver isso daí para falar das mais recentes e revoluções mais conhecidas, né, na história. Se você analisar também no Brasil, nós tivemos muitas revoluções e a maioria das revoluções, e grande parte das revoluções, tinha também o seu viés da tributação. Uma das mais célebres que nós vamos ver, que foi exatamente a Inconfidência Mineira, onde um dos fatores principais que foram analisados e até que serviram como argumentos dos inconfidentes, ou seja, dos revoltosos, foi exatamente a tributação que Portugal ela aplicava ao Brasil, que era um percentual gigantesco. Naquela época era o famoso quinto. Pessoal, e qual é o percentual do quinto? Um quinto é quanto em percentual? 20%. Muito bem, 20%. E hoje em dia, a nossa carga tributária é só 20%? Está bem mais alta, né? Hoje em dia a nossa carga tributária é bem maior. Então perceba que naquela época que a carga tributária estava em 20%, já ocorreu a Inconfidência Mineira. E hoje em dia? Parece que nós brasileiros nós nos desacostumamos, né, de exigir do Estado, de exigir dos nossos governantes um tratamento adequado e uma administração de qualidade. Né? Parece que a gente se desacostumou disso, de fazer essas exigências. Então o que a gente precisa é exatamente isso, é analisar melhor o nosso Estado. Hoje vocês, como futuros administradores públicos, podem analisar melhor o Estado e podem, inclusive, começar conscientizando as pessoas que estão ao seu redor de como é que está a eficiência ou ineficiência do seu Estado. E aí passar a exigir dos governantes, principalmente dos dirigentes dos entes políticos, que façam melhores administrações. Compreendido até aqui, pessoal? Sim, professor. Pessoal, o slide não terminou, só está faltando, na verdade, um slide, mas como ele envolve muita coisa, então a gente vai deixar para a próxima aula, tá certo? Alguém queria tirar alguma dúvida? Só se o senhor poderia disponibilizar esses slides ou não, professor. Eu vou disponibilizar as notas de aulas, tá bom? Show. Ok. Então, deixa eu colocar aqui para